Simic Lux, não Draco Simic Dux. Filha da mãe, fazer tanta violência, rapaz. Você que me mordeu. Bom, pessoal, que o Fermona está usando mais um vídeo. Bora aqui. Dativo. Nunca dei na vida, nunca vou dar. Mas aqui é o dativo, né? Vamos ler até onde. Putz. Parece que o capítulo é grande, então a gente tem algumas leituras para fazer aqui. O aluno jamais poderá compreender o que vem a ser o latim. Em latim, jamais poderá compreender o que vem a ser latim o caso dativo. Então, se eu não vou compreender, então eu não vou ler. Ué. E se não tiver percebido a compreensão do que é objeto indireto em português. Ah, tá. Se eu não tiver Ah, tá. Aqui sim. Para que o aluno tenha conhecimento completo do assunto, aqui vou expor um ponto muito importante da gramática portuguesa, ponto que é base para a compreensão do dativo e também do acusativo, caso que iremos estudar logo mais. Cala a boca, para de falar aí, cara. Sabemos que o que é verbo, pela explicação dada no segundo capítulo, onde vimos que toda ação tem uma causa, isto é, um sujeito, um agente. Pois bem, como toda ação requer uma causa, igualmente toda ação produz um efeito. Se quando dizemos Pedro escreveu uma carta, atribuímos a causa a Pedro. Da mesma maneira, a ação de escrever produziu um efeito. Qual o resultado da ação que Pedro praticou? Ou seja, o que Pedro escreveu? Uma carta. Olha só. Observando, entretanto, outros verbos, notaremos que a ação por eles expressa não produz, como no exemplo dado, nenhum efeito. Assim, quando dizemos o pássaro voou, não perguntamos que é que ele voou, é porque não tem de voar alguma coisa. Quer dizer que a ação fica toda ela no sujeito do verbo, sem produzir resultado algum. Qual a razão da desigualdade entre esses dois verbos? É a seguinte: o primeiro caso citamos um verbo de predicação incompleta e no segundo um de predicação completa. Coisa. Que vem a ser predicação? O verbo é chamado também predicado, porque predica uma ação a alguma pessoa ou coisa. Pois bem, quando essa ação fica toda no sujeito, diz que o verbo é de predicação completa. Quando não, ou seja, quando a ação que o verbo exprime exige uma pessoa ou coisa sobre que recair, diz-se que o verbo é predicação incompleta. A pessoa ou coisa que acrescenta ao verbo para lhe completar a significação chama-se complemento ou paciente da ação verbal. Olha aí. Os verbos dividem-se, pois, em dois importantes grupos: verbos de predicação completa e verbos de predicação incompleta. Tá? Verbo de predicação completa é o que não exige nenhum complemento, ou seja, é que tem sentido completo. Assim são de predicação completa os verbos como voar, correr, fugir, morrer, andar. Você não morre alguma coisa, né? Porque alguma palavra exigem depois de si. Tem todos eles o sentido completo. A águia voa, a lebre corre, o ladrão fugiu, Pedro morreu, a criança anda. São orações constituídas de apenas dois termos, sujeito e verbo, sem nenhuma necessidade para o sentido de um terceiro termo, pois os verbos se chamam intransitivos. Outra classe de verbos bastante diferente dessa, de onde que eu estou tirando essas coisas, é o dos verbos de predicação incompleta. Isso aqui são os verbos de predicação completa, né? Tais verbos se chamam intransitivos. Tá. Incompleta, isso é, verbos que exigem depois de si um complemento, ou seja, um termo que lhes complete o sentido. Eu escrevi, ele perdeu, nós seguramos, Maria ganhou. São orações de sentido inteirado, pois não sabemos que foi que eu escrevi, que foi que ele perdeu, que seguramos nós, que ganhou Maria. Os verbos que essas orações entram exigem um exemplo que lhe complete o sentido, e a oração toda passará a ter três termos: sujeito, verbo e complemento.
Eu escrevi uma carta, ele perdeu a carteira, nós seguramos o ladrão. Maria ganhou um colar. Verbos de predicação incompleta. Existem 4 espécies de verbo de predicação incompleta. Tá? Predicação incompleta, existem 4 espécies de verbos de predicação incompleta. Então, deles tem 4. Opa. Droga, fui tirar o bagulho aqui. Acabei parando o vídeo. Mas enfim. Verbos cuja ação passa diretamente para a pessoa ou coisa sobre que recai. Quando dizemos Pedro estudou a lição, não colocamos nenhuma preposição entre estudou e a lição. Toda vez que um verbo de predicação incompleta se seguir diretamente a uma pessoa ou coisa sobre a que recai a ação, esse verbo será transitivo direto, do latim transitar e passar. Tal pessoa ou coisa sobre que recai diretamente a ação verbal chama-se objeto direto. Exemplos de verbos transitivos diretos: ver, beber, derrubar, pegar, segurar, deixar, abrir. Não podemos dizer Pedro depende o pai, unindo diretamente ao verbo depender o complemento o pai. Empregando a preposição de, dizemos sempre Pedro depende do pai. O verbo depender é também a de predicação incompleta, de que depende Pedro. Então é perfeitamente igual ao verbo estudar, porque liga indiretamente por meio de preposições ao complemento. Tais verbos são chamados de transitivos indiretos e o seu complemento se denomina objeto indireto. Olha só. Exemplos de verbos transitivos indiretos: gostar, obedecer, corresponder, recorrer. Tudo é de alguma coisa e alguma coisa. Se um amigo vindo-nos ao encontro disser eu dei, indiretamente perguntamos lá ele. Diretamente você fala assim, lá ele deu, que é que você deu? Prova isso que o verbo dar, como nos casos anteriores, é também de predicação incompleta. O amigo nos responderá, por exemplo, dei 500 cruzeiros. Olha só. Estará perfeitamente completa a predicação do verbo. Não porque logo em seguida nos ocorre a pergunta: a quem deu você 500 cruzeiros? Concluímos daí que o verbo dar é a predicação duplamente incompleta, pois exige não apenas um, mas 2 complementos, um para especificar a coisa dada, outro para determinar a pessoa a quem a coisa foi dada. Dei 500 cruzeiros a Pedro. Tais verbos são chamados de transitivos diretos e indiretos. Como transitivos diretos dependem de um complemento direto, como transitivos indiretos como indireto. Como outro indireto. Entendi. Exemplos de verbos transitivos diretos, direto e indiretos: conceder, levar, oferecer, contar, relatar, dizer, etc. Deixa eu usar aqui que o meu celular tá acabando de bateria para colocar para carregar. Vou sair. Voltando, o Xediodião voltou. Acho que o enquadramento é diferente de novo. Que assim, eu tive que colocar para carregar, tava com perfil de bactérias. Aqui onde que eu tava. Aqui, quando dizemos Pedro é bom, não atribuímos a Pedro nenhuma ação, e sim uma qualidade, a qualidade de ser bom. Tais verbos são também de... O verbo é. São de predicação incompleta. Que é Pedro? E, conseguintemente, requerem um complemento com a diferença de ser este constituído de qualidade e não de pessoa ou coisa. Mesmo quando se diz Pedro é pedra, embora o complemento seja constituído por coisa pedra, este complemento não é feito de nenhuma ação praticada por Pedro, senão que indica um estado, uma qualidade de Pedro, a qualidade de ser como pedra. Tais verbos são chamados verbos de ligação, e seu complemento se chama predicativo, jamais objeto. Exemplos de verbos de ligação: ser, estar, andar, ficar, permanecer, etc. Regência verbal: quando indagamos se tal verbo exige objeto direto ou indireto, ou quando exigimos objeto indireto, procuramos saber se a preposição que liga
ao objeto deve ser ou por, ou com, a, ou para, ou em, etc. Estamos procurando saber a regência do verbo. Olha só que coisa. Ah, mano, o quadradinho zoou de novo, não é possível. Regência do verbo. O caso em latim apresenta a função de objeto indireto é o dativo. Quero acrescentar que já disse sobre o objeto indireto a seguinte observação. Geralmente, o objeto indireto em português vem antecipado da preposição a ou da preposição para. Exemplos. Obedeço a meu pai. Perdoo a criança. Dei um livro a João. Enviei para o tesoureiro. Na frase, ele me obedece, o me é objeto indireto, porque constitui complemento de um verbo transitivo indireto. Notas 1. As formas oblíquas me, te, nós e vós servem indiferentemente tanto para objetos diretos como para objetos indiretos, ou seja, podem ser complementos tanto de um verbo transitivo direto como de verbos transitivos indiretos. Olha só que coisa. Exemplos. Eu te amo, objeto direto, verbo transitivo direto. Eu te obedeço, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Nós vos amamos, objeto direto, verbo transitivo direto. Nós vos perdoamos, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Olha só que coisa. Agora vamos bregar, ó. As formas... Deixa eu ver. As formas pronominais oblíquas, o lhe, da terceira pessoa não podem ser usadas indiferentemente. A forma oblíqua, o jamais poderá funcionar como objeto indireto e as formas lhe jamais como direto. Entendeu? Comete o erro gravíssimo quem diz eu lhe vi, porque o verbo ver é transitivo direto e, portanto, o oblíquo deve ser o. Da mesma forma, erra erroneamente quem diz eu o obedeço, porque o verbo obedecer é transitivo indireto e, portanto, o oblíquo deve ser lhe. Então seria eu lhe obedeço, tá certo. O seguinte quadro elucida a questão. Direto. Complemento de verbo transitivo direto. Singular. Me, te, se, o. Plural. Nós, vós, se, os. Indireto. Complemento de verbo transitivo indireto. Singular. Me, te, se, lhe. Plural. Nós, vós, se, lhes. Segunda parte da nota aqui, ó. Vimos que a letra D que os verbos de ligação se completam com predicativos, jamais objeto. Acrescentamos agora, pode aparecer com tais verbos, além de predicativo que é exigido pelo verbo para que tenha sentido completo. Uma palavra que determine ou complete o predicativo, ou seja, uma palavra que manifeste relação de prejuízo ou benefício. Leve vantagem. Interesse, proximidade, semelhança, etc. Pedro é bom para o pai. Ele é favorável a mim. Isso não parece bom para o povo. Substituindo esse complemento pelo correspondente pronome oblíquo, temos Pedro lhe é bom. Ele me é favorável. Isso lhe parece bom. Olha só que coisa. Essa espécie de objeto indireto que iremos estudar na L92 vai em latim para o dativo chamado dativo dativo de interesse. Pode às vezes equivaler a possessivo. Não me aperte o braço, não aperte meu braço. Mas isso significa que possamos analisar como uma adjunta de nominal de braço. Em não me deixe de cumprimentar sua professora. Não me entre com os pés sujos. O me não modifica nada. O melhor é analisar em português com a terminologia latina dativo de interesse. Assim como o objeto indireto de português vem geralmente antecedido da preposição a ou para, dativo latino deve ser traduzido para português com as preposições por outras palavras. Preste atenção, o aluno. Se para traduzir o objeto indireto para João, emprega-se em latim o dativo. É sinal de que esse nome em latim estiver no dativo deverá ser traduzido com a preposição para, ficando a João ou para João. Quadro sinótico de presente de ligação.
Verbo contra predicação. Predicação incompleta, predicação duplamente incompleta. Predicação incompleta, transitivo direto, objeto direto. Não há preposição entre o verbo e o complemento. Transitivo indireto. Objeto indireto, há preposição entre o verbo e o complemento da ligação. Predicativo. Predicação duplamente incompleta. Transitivo direto indireto, dois objetos, um direto e outro indireto. Que coisa. Lendo isso aqui, eu aprendi mais do que todos meus anos de escola. Mentira, assim, eu vou ter que dar uma relida, mas eu já elucidei bastante assim na minha mente as coisas que estão escritas aqui. Eu vou dar uma estudada, eu vou dar uma garimpada, assim, igual aquele carinha que fala assim, não, deixa eu minerar um negócio ali, depois eu volto. Aí a mineração dele, o cara já tá com todos a armadura Fudima, já tá com todas as nederite, mas enfim. Aí eu dou uma lida pra fazer o questionário. Amanhã eu faço o questionário. Esse vídeo eu não sei quando que vai sair, mas enfim, eu vou editar ele também não sei quando. Mas enfim, muito obrigado por quem assistiu até agora. Até a próxima. Valeu aí. Na próxima aí eu vou tentar melhorar minha leitura, porque tem hora que eu engasgo. Eu invento palavra que não existe, eu invento coisa. Então, muito obrigado aí. Até. Falou!